Graças e paz a todos. Vamos para mais um vídeo, mais uma mensagem. E dessa vez nós vamos para Efésios, capítulo 2, que diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões e pecado. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazeres boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Amém? Essa igreja dos Efésios é uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo na terceira viagem missionária dele. E a cidade de Éfeso era uma província, era uma cidade muito importante, tinha um templo de idolatria, no qual o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, fundou essa igreja, ou seja, ele plantou essa igreja lá. E agora ele está exortando os irmãos acerca da nova vida em Cristo, que no versículo 1 ele vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, ele está tratando com os irmãos da igreja que antes da convenção nós também se encontrávamos mortos, porque antes de Cristo nos resgatar dos mortos, antes de Cristo nos resgatar das trevas, claro que todos nós já estávamos mortos. Todos nós vivíamos uma vida ímpia, satisfazendo somente o desejo da nossa carne. Ele continua dizendo: nos quais costumávamos viver quando seguia a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, nos quais nós também costumávamos viver antes da convenção. Nós vivíamos nesse mundo fazendo as nossas vontades, entendeu? Fazendo somente aquilo que nós achávamos que tinha direito de fazer, que nós achávamos que era certo. E naquele tempo nós seguíamos a presente ordem. O que é a presente ordem, irmão? É porque nós não tinha limites e nem tinha princípios. Porque hoje nós temos conhecimento da pessoa de Jesus e temos conhecimento da vida que Cristo quer para nós. Antes não, antes nós seguia a ordem desse mundo, o curso deste mundo. Nós vivia fazendo as vontades da carne, dos pensamentos e achando que tudo que nós fazia era certo. E ele vai dizer assim: e o príncipe do poder do ar, ou seja, ele está falando
espírito da desobediência, o príncipe é o diabo, a potestade e do poder do ar, ou seja, o espírito rege, não é físico, não tem corpo, mas rege o nosso arredor. É o espírito do poder do ar, que é o espírito da desobediência, que ele vai dizer. Que é o que controla a mente de nós quando nós não temos Cristo em nossa vida. Nós somos conduzidos pelo espírito da desobediência, que é o espírito de Satanás. E no versículo 3 ele vai dizer assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Note que agora ele está mostrando para a igreja que antes nós era igual eles lá hoje, os que ainda não têm Cristo na vida. Possivelmente ele está exortando essa igreja porque talvez eles estavam se achando melhor do que os outros, de que aqueles que ainda não conhecem Cristo. Ou seja, nós, por ser igreja, nós não podemos se desfazer daqueles pequenos, dos ímpios, daquelas pessoas que não têm conhecimento, descrente. Porque se Cristo nos chamou, Cristo pode chamar muitos outros também. É porque a misericórdia dele já nos alcançou. E nós temos aqui orar pelo próximo, para que Cristo também tenha misericórdia dele. Não devemos se desfazer deles, achar que eles são rejeitados por Deus, que nós não sabemos nem quem é o povo eleito de Deus. E Deus tem um povo escolhido no meio de nós. Aí ele continua dizendo assim: anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. Ou seja, antes de Cristo nos chamar, irmão, nós vivíamos uma vida igualzinha àquele povo do mundo, que hoje você olha para ele e diz assim: mas que povo louco. O povo faz tanta loucura, o povo bebe tanta cachaça, usa tanta droga, se prostitui demais, faz festa direto. Irmãos, antes de criticar esse povo, nós temos que olhar para o nosso passado e dizer assim: tem misericórdia deles, Senhor. Que antes nós vivíamos a mesma vida que eles vivem hoje. E por que eles vivem hoje e nós não? A resposta é: porque agora nós pertencemos a Cristo e eles ainda não. Porque o Espírito Santo, ele chama quem ele quer, na hora que ele quer. A palavra de Deus diz que ele é livre, o vento sopra onde quer. E para a nossa misericórdia, para a nossa vida, Deus tem misericórdia, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Mas a nossa oração é que Deus tenha misericórdia de muita gente ainda, talvez até família da gente, parente, amigo, próximo, que vive ainda naquela vida, na desobediência. E ele continua dizendo assim: como os outros, nós éramos merecedores da ira por natureza. Ou seja, por que nós éramos merecedores da ira por natureza? O apóstolo Paulo está dizendo assim: porque aquele povo ainda é merecedor da ira por natureza. Todos nós nascemos no pecado. Todos nós fomos concebidos no pecado, como diz Davi. No pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós já nascemos do pecado. Nós somos fruto do pecado. E antes, os nossos primeiros pais, que são Adão e Eva, também pecaram, desobedeceram. E as consequências é que a nação inteira caiu através daquela desobediência. Nós herdamos a desobediência deles, por isso que nós já nascemos pendendo para o mal. Nós não nascemos neutro, irmão. Nós não nascemos neutro a ponto de nós mesmos tomar uma escolha para fazer o bem ou o mal. Não, nós não nascemos neutro e não nascemos pendendo para o bem. A verdade é que nós já nascemos corrompidos e pendendo apenas para o mal. Nós já nascemos torto para o mal. Nós pendemos para o mal. A misericórdia de Cristo é que faz assim conosco, ó, nos traz de volta e coloca no caminho dele. Se não fosse isso,
nós estávamos perdidos como muitos outros que não têm Cristo na vida, irmão. Nós não somos melhor do que eles, simplesmente porque a misericórdia de Deus nos alcançou e muitos ainda não. E merecedores da ira simplesmente porque nós já nascemos no pecado. E o salário do pecado é morte. E a morte é a condenação. E a condenação é um juízo de Deus. Ele vai dizer assim no 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Agora ele vai falar que todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Como que nós podemos descrever essa riqueza do amor de Deus? Nós podemos pegar João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não tem uma prova de amor maior do que esta, de um Pai, de um Deus soberano, dá um próprio Filho por amor de pecadores de toda espécie. Porque quando a gente fala assim que Cristo morreu pelo povo, Deus deu seu Filho pelo povo, a gente já pensa no melhor povo, ou seja, num cidadão honesto, de bem, que trabalha e paga suas contas em dias. Mas não é bem assim por quem Cristo morreu. Por quem foi que Cristo morreu? Nós vamos ver que Cristo agora está resgatando o povo por qual ele deu a vida. E quem são esses resgatados? Nós vamos ver traficantes, estrupadores, assassinos, ladrão e pessoas que pagam sua conta em dias, pessoas honestas, pessoas de bem, todos deles de todo tipo, não tem raça, nem cor, nem língua, nem nação diferente, que não tem restrição não. Cristo diz que é para todos que crê, sem distinção. Ou seja, Cristo não morreu simplesmente por um povo bom, como muita gente pensa. Cristo morreu pelo povo da pior raça, irmão. Ou seja, um que nunca matou, que é um trabalhador de bem, pode ser condenado do mesmo jeito de um assassino. Sabia que você aí que hoje é crente, o seu pecado pesa o mesmo tanto de um assassino que já tirou vida. Porque para um assassino ser salvo, basta ele se arrepender. E para você ser condenado, basta você rejeitar a Cristo. Entendeu? Então, pesa o mesmo tanto na balança de Deus. A balança de Deus não tem diferença. Todos estamos iguais. Entendeu? Por isso que ele vai dizer aqui, e o amor de Deus é esse, que ele deu o seu Filho por nós, por homens pecadores, quando nós ainda éramos fracos. Nós não tinha nada para oferecer para Deus, ele deu o seu Filho por nós. Nós não tinha nada para trocar pela graça de Deus, e Deus, de por amor e bondade, ele vai lá e entrega o Filho por nós. Simplesmente porque ele nos ama, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para um propósito. E é tudo honra e glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5 ele vai dizer assim: deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Note o que ele vai dizer aqui no 5, que ele vai dizer que ele nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Note, nós não pode nem dizer assim, nossa, mas eu era bom, Deus me salvou, mas eu já era bom, eu já tinha um bom pensamento, tinha um bom coração. Não, irmão, para falar a verdade, você era um cadáver, um defunto. Ele vai dizer que Deus nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos. Ou seja, nós éramos mortos, só fazia transgredir, nós não tinha nada vivo em nós que pudesse agradar a Cristo. Nós estávamos separados de Deus, nós era inimigo de Deus.
Nós, antes de Cristo nos resgatar, nós somos inimigo de Deus. Imagina aí, você ser inimigo do Deus Altíssimo. Nós era inimigo de Deus. O que foi que Cristo fez? Cristo nos reconciliou com Deus novamente. Entendeu? Agora nós temos paz com Deus. Agora nós temos paz com Deus. Note que eu não estou falando de paz de Deus. Paz de Deus, ter paz de Deus é uma paz que Deus nos dá aqui na terra mediante as situações no dia a dia. Mas nós ser regenerados, nós temos paz com Deus. Por que é paz com Deus? É porque antes da regeneração, da nossa salvação, nós éramos inimigo de Deus, meu irmão. Como que nós poderíamos ser salvos se nós éramos inimigo do Deus, dono da salvação? Para nós termos uma ideia que tudo é graças a Deus, porque Deus Deus não devia nada a nós que pudesse querer nos agradar, nos dando a salvação. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados, e nós era inimigo de Deus, e Deus, por sua conta própria, por sua boa vontade, Ele vai lá e oferece o Filho para morrer em nosso lugar, e assim Ele reconcilia nós com Ele mesmo. Entendeu? O próprio Deus, que nós se afastamos dele, Ele vai lá e nos une novamente com Ele através de um sacrifício dele mesmo. Ele continua dizendo: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Olha, agora ele vai dizer que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Note que ele já bota como algo já acontecido, né? Nos faz, né? Nos fez assentar nas regiões celestiais. Ou seja, o apóstolo Paulo está colocando aqui no pretérito passado algo que já aconteceu. Ele diz assim: Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Ou seja, quando você é resgatado, você é convertido, você é salvo, você já está sentado nas regiões celestiais, nos planos eternos de Deus, irmão. Aqui na terra apenas está se cumprindo um tempo, um período, um propósito. Mas logo nós vamos sair daqui e vamos para o propósito eterno de Deus que já se cumpriu na eternidade, que é a nossa salvação, já está garantida para aqueles que Cristo arranca do pó, levanta, essa salvação já está garantida. Nós já estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, entendeu? Isso é maravilhoso demais, irmão, saber que nós estamos salvos, nós temos a segurança da nossa salvação, isso é bom demais. E ele vai dizer: nos fez assentar, ou seja, aqui a linguagem aqui é como de um trono, ou seja, nós também nos assentaremos num trono de glória também nos céus, como Cristo também está sentado num trono de glória, irmão. E ele vai continuar dizendo no versículo 7, vai dizer assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Note que agora ele vai dizer assim, que é para mostrar nas eras que hão de vir. É por isso que ele nos fez assentar nas regiões celestiais, junto com ele. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Ou seja, nós, irmão, nós seremos apresentados naquele dia, quando Cristo vier, que Ele nos resgatar de vez, nos levantar com Ele, nos arrebatar com Ele naquele dia, na sua segunda vinda. Nós seremos apresentados diante do Senhor Deus Altíssimo, como sendo um prêmio, um troféu, pelo grande amor de Deus. O próprio Deus que nos resgata é o próprio Deus que nos apresenta diante dele mesmo. Nos coloca diante dele mesmo com as mãos limpas, porque agora nós estamos lavados pelo sangue do Cordeiro.
E ele continua dizendo: para mostrar a bondade conosco, para mostrar em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, para mostrar a bondade de Deus para conosco, salvando por meio de Cristo Jesus, seu Filho amado. Aí no 8 ele vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos frisar bem nesse texto, que é um texto que muita gente tem dúvida. Vou voltar do começo. Ele vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. O que é graça, irmão? Nós somos salvos por meio da graça, nós temos que entender o que é graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido, é um favor que nós não merecíamos, mas que Deus, por ser misericordioso, nos concede esse favor. Ele dá o sacrifício para nos salvar, sendo que nós não podíamos fazer nada para agradar Ele, nada que chamasse a atenção de Deus, nós não temos nada para oferecer, e Ele, por livre e espontânea vontade, provém o sacrifício para o nosso resgate. Ou seja, a graça, o favor de nos salvar. Nós merecíamos estar perdido, condenado, e Ele nos derrama a sua graça, nos faz um favor de nos resgatar das trevas. Aí ele vai dizer assim: pela fé, por meio da fé. Ou seja, a salvação ela só pode ocorrer, irmão, por meio da fé em Cristo Jesus. Porque se a fé não for executada aqui nesse processo, não há salvação. Porque Cristo é a porta das ovelhas. A fé é a ferramenta que Deus determinou para nós conseguir a nossa salvação. Para nós adquirir a nossa salvação, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Se nós não crermos nele, nós não seremos salvos. Por isso que a salvação é um dom gratuito de Deus, é pela graça, e ainda é pela fé. Nós precisamos crer. Sem crer, irmão, se nós não crermos em Jesus Cristo, nós não seremos salvos. Eu já vi pessoas dizer assim: irmão, mas eu creio em Deus. A gente pergunta: irmão, você crê em Jesus Cristo? Não, irmão, eu creio em Deus. Irmão, se você crê em Deus, diz que crê em Deus, pelo menos você diz, crê em Deus, e não crê em Jesus Cristo, a sua fé é nula. Ainda que fosse possível você crer em Deus e não crer em Jesus Cristo, que eu acredito que também não é possível, eu acredito que quando alguém diz que crê em Deus e não crê em Jesus Cristo, ela está mentindo. Porque se fosse possível você crer no Pai e não crer no Filho, mesmo assim você não seria salvo. Porque o Pai deu autoridade no céu e na terra para o Filho. Então você tem que crer no Filho também. E outra, eu digo que você está mentindo por um motivo. Porque aquele que conhece o Pai, conhece o Filho. Se ele crê no Pai, ele tem que crer no Filho. Jesus disse: aquele que diz que conhece o Pai e não conhece o Filho é mentiroso. Porque o Filho, o Pai se revela no Filho. O Filho é a expressão de Deus, do Pai. Então, irmão, então nós temos que crer em Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo assim: por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação, irmão, é um dom totalmente de Deus, exclusivo de Deus. Só Deus tem o dom da salvação. Não é de homem, não é por mérito. É um dom de Deus. Provém de Deus. Somente Deus pode nos conceder salvação. Nenhum outro caminho pode nos levar à salvação. Somente a misericórdia de Deus. Ele vai dizer assim: não por obra, para que ninguém se glorie. Note que agora ele coloca as obras. Ele vai dizer assim: não por obra, para que ninguém se glorie. Ou seja, por qual motivo Deus não deixou as obras para nós fazer como sendo um meio de salvação? Porque todos nós sabemos que nós fazemos obras. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que não é por obra. Ou seja,
Se Deus tivesse dito assim, meus filhos, para você ser salvo, eu quero que você faça as obras. Se Deus tivesse colocado essa possibilidade, irmão, de quem era o mérito? De quem era a glória? Será que era de Deus? Provavelmente não. Provavelmente no dia do juízo você ia ter argumentos. Você ia dizer, ô Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como muitos vão chegar no dia do juízo e vão falar para o Senhor desse jeito. Jesus disse no Mateus capítulo 7, Jesus disse que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer assim, Senhor, mas em teu nome eu realizei grandes sinais e maravilhas, em teu nome eu preguei o evangelho, em teu nome eu expulsei demônio, eu curei. E Jesus vai dizer assim, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu nem te conheço. Ou seja, a salvação é um dom gratuito de Deus e não é por obra. Deus não deixou a possibilidade de salvação por obra justamente porque Ele nos conhece e sabe que o nosso coração é um coração egoísta. Nós era capaz de chegar lá de peito aberto e dizer assim, mas eu me salvei. Por isso que Deus não deixou para nós. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que não é por obra. Para que ninguém se glorie. Para que o homem não possa se gloriar, mas renda toda a glória, todo louvor, toda a adoração ao Deus Altíssimo, ao Deus dos céus. Amém? Aí ele continua dizendo. No 10 ele vai dizer assim, 10 é o último. Vai dizer assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Agora ele vai dizer, primeiro, ele vai dizer que nós somos criação de Deus. Em outra tradução, nós somos feitura de Deus. E a palavra feitura no original, ela é poema. Ou seja, nós somos um poema na mão de Deus. Deus ainda está escrevendo os poemas da sua vida. Então você pode se questionar assim, irmão, e por que uma hora eu estou lá embaixo, uma hora eu estou lá em cima, uma hora eu estou animado, outra hora eu estou de cabeça baixa? Por que minha vida está de altos e baixos? Se Deus me ama, se Deus enviou o seu filho para me salvar? Irmão, a resposta é que você ainda está vivo. E se você ainda está vivo, Deus não colocou um ponto final no seu poema. Ou seja, Deus não finalizou a sua história. Ele ainda escreve o poema da sua vida. Ele ainda está escrevendo a sua história. Ainda não chegou no fim. Quando chegar no fim, ele coloca o ponto final e você sai daqui. Amém? Mas ele continua dizendo, realizado em Cristo Jesus, para fazer as boas obras. Agora Deus coloca as obras. O apóstolo Paulo vai falar aqui que agora nós fomos enviados para fazer as boas obras. Irmão, isso é muito interessante. Deus nos predestinou, já nos escolheu e nos enviou, nos deu um comando para quê? Para fazer as boas obras. Então o que é que nós entendemos aqui? As boas obras, elas são para nós, que ele vai dizer assim, ó, realizada em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feitura de Deus realizada em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos realizados em Cristo Jesus somente para boas obras, irmão. Nós já fomos preparados, enviado desde a eternidade para as boas obras. As boas obras são nossas. Então quando você faz boas obras, você não fez boas obras porque você é bom. Você não fez boas obras porque é para te salvar. Não, a salvação é um dom gratuito de Deus. E outra, você faz boas obras. Mas por que você faz boas obras? Porque Deus já te preparou para as boas obras. Te escolheu para fazer as boas obras. Te enviou para fazer as boas obras. Por isso que você faz as boas obras. As boas obras não vêm da tua vontade natural, mas vem do Espírito Santo que nos conduz do reino de Deus, que é o governo de Deus em nossa vida. O reino de Deus é o governo de Deus. E esse governo de Deus, ele nos conduz a fazer isso através do seu Espírito Santo. Nos conduz a fazer as boas obras. Boas obras são feitas pelas nossas mãos depois de salvo.
Não é antes de salvo, é depois de salvo, depois de resgatado, é que nós fazemos essas boas obras. Aí você pode se questionar de outro motivo, dizendo assim: irmão, mas eu já fazia essas obras que eu faço hoje, eu já fazia quando eu não era crente. Mas as suas obras de mão suja, Deus não recebe. As obras que Deus recebe com alegria é as obras de um coração aquebrantado, de um coração lavado no sangue do Cordeiro. Ou seja, é por isso que vocês foram preparados de antemão para boas obras, mas essa boas obra você só vai realizar ela quando Cristo te chama para o ministério. Aí você realiza essas boas obras, e essas boas obras são aceitas por Deus. Porque muitas obras boas, até os ímpios lá fora faz. Muita gente que até ateu faz muitas obras boas. Mas só que essas obras boas dos ímpios não é recebida como as obras de um nascido de novo, de um salvo. Porque os salvos já são feitos para realizar essas boas obras que Deus preparou antes para nós a praticar. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já escreveu o seu nome no livro lá e já botou assim: fulano de tal vai para a terra, no tal tempo eu vou resgatar para fazer as boas obras. Entendeu? Você já foi preparado para boas obras e as boas obras foram preparadas para você praticar. Então, quando você faz boas obras, não olhe para você mesmo e diga assim: eu estou fazendo porque eu sou bom. Não. Você está fazendo porque você foi enviado para isso e não é a sua vontade de fazer, é a vontade de Deus. Deus é que nos capacita, tanto com querer quanto com realizar, como diz Filipenses 2,13. É as boas obras que nós realizamos hoje, irmão. É para a graça de Deus, é para a glória de Deus, porque foi para isso que nós fomos enviados, para realizar boas obras para Cristo Jesus. Fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, e abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender mais, porque a igreja é carente, a igreja sofre por falta de conhecimento e a igreja precisa estudar, a igreja precisa buscar mais conhecimento, porque o conhecimento é bom e o conhecimento, por mais que você estude, não é o suficiente. A gente precisa adquirir cada vez mais conhecimento das Escrituras, porque o conhecimento é muito bom para as boas obras, para que você possa ser um enviado de Deus para ministrar a palavra de Deus, para atender outras pessoas, para servir outras pessoas. O conhecimento é essencial. Nós não podemos abrir mão do conhecimento. E nós temos que estudar a palavra de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda o querer e o realizar para o estudo das Escrituras também, como para boas obras que Ele está realizando em nós. Glória a Deus, irmão. Irmão, se vocês quiserem me ajudar para que esse vídeo seja mais divulgado, para que outras pessoas possam ouvir, porque aí se esse vídeo for bastante, tiver bastante like, também comentário e sendo compartilhado com outras pessoas, o YouTube vai enviar ainda mais para outras pessoas ainda que não conhecem o Evangelho, pessoas que já conhecem, mas a mensagem vai ajudar, vai complementar o conhecimento dele. E para que o YouTube possa enviar mais, é necessário ter algum tipo de comentário, ter um like, ter compartilhamento. Se vocês quiserem me ajudar com isso, eu agradeço. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Amém. Glória a Deus.